então do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos de 27 a 30. Somente portai-vos de modo digno do evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos com uma só alma pela fé do evangelho, e que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles, isso é sinal de perdição, mas para vós, de salvação, e isso vem de Deus, pois, por amor de Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já vistes em mim e que agora sabeis que está em mim. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Se os irmãos lerem esta carta, aprenderão que o apóstolo, após um período de alguns anos de aprisionamento em Cesareia, após uma viagem traumática, chega a Roma, onde ele encontra-se preso numa prisão domiciliar, e ele escreve as cartas da prisão. E eu sempre menciono esse fato nas mensagens quando prego nestas cartas. Por quê? Porque se Deus tivesse privado o apóstolo Paulo de passar o sofrimento do aprisionamento, nós não teríamos estas cartas. Provavelmente, pessoalmente, ele teria visitado as igrejas e suprido, através do ensino e da pregação, suas necessidades morais, espirituais, doutrinárias, eclesiológicas, mas, em virtude da impossibilidade de lá estar, foi registrado a palavra de Deus. E hoje, a pandemia nos mostrou isso, em casa, mas em casa com TV a cabo, em casa com internet, com acesso a centenas e centenas de vídeos e de tudo mais, junto com a família, no conforto, no aconchego do nosso lar. Muita gente ficou agoniada por ficar dentro de casa. Imagine ficar preso num local inóspito, ficar preso, não tem sábado, não tem feriado, não tem domingo, dia e noite, em um único lugar, sem nenhum tipo de conforto e sem qualquer tipo de distração. Portanto, o que ele estava passando não era fácil. Neste primeiro capítulo, o apóstolo Paulo compartilhou conosco que todos os seus sofrimentos, tudo quanto estava ali acontecendo, que o fazia sofrer, foi bom para o evangelho, foi bom para a igreja. Por isso, ele se alegra. Ele não se alegra porque ele sofreu, mas porque o que o fez sofrer foi bom para o evangelho e para a igreja de Jesus Cristo. Assim, o apóstolo Paulo compartilhou conosco o seu testemunho de que ele estava absolutamente convicto de que Cristo seria engrandecido no seu corpo, morrendo ou vivendo. Por isso ele disse, viver é Cristo, porque no meu corpo Cristo será glorificado se eu continuar vivo ao ser absolvido do julgamento. Mas se eu morrer será lucro, e Cristo será engrandecido na morte do meu corpo, porque morrer é lucro. No entanto, ele deixa claro que estava disposto a pagar o preço, e de querer mesmo viver e permanecer, para que Deus pudesse usá-lo por causa da igreja, por causa do evangelho, nunca por sua causa, nunca por si mesmo, sempre Deus, sempre o evangelho, sempre a igreja.
E nós precisamos de líderes assim, que tenham esse coração, que não se colocam, que não se exaltam, que não estão centralizados em si, mas em Cristo. Agora, ele apresenta para a igreja a expectativa. Olha, vejam a minha parte, vejam a minha contribuição, vejam o que eu estou passando por causa da igreja e do evangelho. Agora a parte que vos cabe, somente, ele começa dizendo, acima de tudo, em outras versões, somente, isso basta. O que eu vou ordenar a vocês, se vocês obedecerem, é o suficiente. Não precisa de mais nada. E qual foi a ordem? O verbo está no tempo presente, indicando continuidade. É uma ordem para ser obedecida a todo o tempo todo. Não tem recreio, não há intervalo, não há interrupção. Está no modo imperativo, porque não é conselho, não é advertência, é ordem, é mandamento. E ele diz, somente portai-vos, comportai-vos ou vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é digno, deve ser honrado, respeitado, é majestoso, é grandioso, é digno. E a vida moral cristã, a conduta ética do crente, da igreja, precisa estar à altura da dignidade do próprio Evangelho. O padrão elevado, o padrão moral, o padrão do caráter, da conduta, da integridade do cristão e da igreja, é o Evangelho e a sua dignidade. E nós somos exortados, somos ordenados a nos comportar de um modo digno do Evangelho. Eu disse hoje pela manhã que o pastor Russell Shedd, já idoso, um homem de Deus, um homem usado pelo Senhor e pela idade e por tudo que ele sempre representou, ele deveria receber um tratamento digno. E um congresso de jovens imaturos o convidaram para um congresso e ele pregou numa igreja no Rio de Janeiro, acabou o culto, despediram-se dele, ele foi para o ponto do ônibus pegar o 606, o ônibus que mais assalto dava, porque passava na porta de várias favelas, para a rodoviária comprar uma passagem e voltar para sua casa em São Paulo. Ele, muito humilde, não reclamou e foi. E quando a liderança pastoral soube, não é, daquele tratamento indigno dado àquele obreiro valoroso, foi uma vergonha. O tratamento que foi dispensado a ele não foi digno dele. Então, nós somos exortados a nos comportar. E este verbo, portai-vos, vivei, comportai-vos, ele significa viver como cidadão. Filipos era uma colônia romana, era uma mini-Roma. Os cidadãos da cidade de Filipos eram cidadãos romanos. Paulo tinha dito em Atos que ele tinha a cidadania romana e deveria ser tratado com a dignidade que um romano deveria ser tratado. O centurião disse, eu comprei isso. Paulo disse, eu tenho isso por direito de nascença. Então, cidadania, como eu exemplifiquei, há tantas pessoas que vivem ilegalmente nos Estados Unidos, e o sonho dela é a cidadania, para que tenham todos os privilégios e possam usufruir, não é, de todos os direitos de um cidadão americano. Mas privilégios também implicam em responsabilidades. E Paulo vai usar um substantivo mais à frente, onde a palavra poli faz parte, a ideia de cidade, quando diz a nossa pátria está no céu. Onde está a nossa pátria? No céu. Nós somos cidadãos do reino dos céus e nós devemos nos comportar dentro da igreja, nos nossos relacionamentos e fora da igreja, como cidadãos do reino dos céus. E nós temos que honrar a cidadania celestial,
porque ela foi comprada com o sangue de Cristo. Nós devemos nos comportar de um modo digno, como cidadãos do reino, vivendo a ética do reino, e o padrão é o Evangelho de Cristo. Para quê? Com que propósito devemos viver de um modo digno do Evangelho? Por 3 razões, com 3 propósitos. Primeiro, para que, quer eu esteja ausente ou presente, ouça acerca de vós que, número 1, permaneceis firmes. E aqui a palavra é militar. É um soldado que não dá um passo atrás. São soldados que vão defender a fronteira, o inimigo vem na direção e aqueles soldados não recuam covardemente. Eles mantêm a posição e eles vão enfrentar o inimigo. Não vão arredar um único pé por covardia, mas permanecerão firmes. E ele também diz o segundo propósito, combatendo juntos, outra palavra militar que descreve a luta armada corpo a corpo num campo de batalhas, ou gladiadores que numa arena, quando entram para lutar, entram para matar ou entram para morrer. E em terceiro lugar, eu ouço que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Observem que para que a igreja seja capaz de permanecer firme, combatendo juntos pela fé do Evangelho, a fé que é produto do Evangelho, que brota do Evangelho, para que a igreja possa não ficar atemorizada pelos adversários, ela precisa viver de um modo digno do Evangelho. Assim, se nós não tivermos um padrão de conduta e de caráter e de integridade digna do Evangelho, nós não seremos capazes de cumprir estes 3 propósitos. Por quê? Porque ele disse, permaneceis firmes num só espírito. Ele diz, lutando, combatendo juntos com uma só alma. Quando a Bíblia fala que homem e mulher se tornarão uma só carne, uma só alma, um só espírito, está dizendo a mesma coisa com termos antropológicos que nos descrevem de maneira diferente, da perspectiva da alma, do espírito ou do corpo, para dizer como único ser. Aqui agora já não são membros individuais, o corpo é constituído de muitos membros, mas é um corpo só. E a igreja precisa permanecer firme, combater juntos, mas com uma só alma. É uma entidade, é um ser só. É a nossa união, é a nossa unidade, coesos, em harmonia, é que nós teremos condições de permanecer firmes diante dos ataques dos adversários. E nós seremos capazes de combater os que combatem a igreja, a doutrina, a verdade revelada por Deus. Por quê? Porque se sem lutas não há vitórias, um exército dividido, desunido, sectário, com rivalidades, ele não consegue a união necessária, a coesão necessária para formar uma frente única de batalha, para lutar pelas grandes causas. Por isso Jesus disse que uma casa dividida, ela fracassa. Um reino dividido, ele fracassa. Porque é impossível enfrentar o inimigo se nós estivermos desunidos, divididos, orgulhosos, estivermos competindo uns com os outros, fazendo as coisas por rivalidade ou orgulho, com espírito egoísta e sectário. Toda desunião enfraquece a força que juntos teríamos. Por isso Paulo diz, comportem-se de um modo digno do Evangelho, porque se você fala mal de um irmão, se você é infiel a uma pessoa, se você é uma pessoa desonesta, e se há rivalidades entre nós,
raivas, mágoas, ressentimentos, desuniões provocadas por uma conduta que não é evangélica, que está aquém do evangelho, nós nunca seremos capazes de cumprir estes 3 propósitos. E não só cumpri-los, mas cumpri-los como devemos cumpri-los. Um só espírito, uma só alma. Então, o apóstolo Paulo prossegue dizendo, por quê? Ele deixou claro que a nossa união, o nosso padrão moral, ético, elevado, e a nossa capacidade de resistir e de combater, e de não ficarmos atemorizados pelos adversários, tudo isso é sinal de perdição para quem está perseguindo a igreja de Cristo. Mas para nós é sinal de salvação. E isto, diz o apóstolo Paulo, vem de Deus. E ao dizer vem de Deus, ele está deixando claro que o sofrimento, as tribulações e as provações da vida cristã têm a permissão e o próprio querer de Deus. Em sua soberania, para nós, muitas vezes misteriosa e incompreensível, Deus faz parte do seu plano, que de algum modo e por alguma razão soframos. Irmãos, quando Deus criou Adão e Eva, Ele os criou com a capacidade de pecar. Por isso Agostinho disse, posso pecar. Por quê? Porque o homem tinha esta possibilidade, mas não deveria ter pecado. Mas quando chegarmos ao céu, nós não teremos mais esta possibilidade. A obra da redenção nos aperfeiçoará e erradicará para todo sempre a capacidade de pecar. No céu, ninguém pecará. Portanto, quando Deus criou a humanidade, Ele a criou perfeita, mas ela podia cair, e caiu. Mas os redimidos não terão mais, graças ao Senhor, a possibilidade de pecar novamente e de uma nova queda. Quem sabe, e isso é uma conjectura minha e só minha, a conjectura de que Deus permite que nós, o seu povo, na terra, soframos, para nós entendermos que a nossa redenção eterna, que extinguirá a capacidade, a possibilidade de queda para todo sempre, custou o sofrimento do Filho de Deus. Esse estado de impecabilidade, de nunca mais pecar, ele foi conquistado na cruz com o sangue de Cristo. Na criação, Deus não nos deu essa incapacidade para pecar. Na criação, o homem podia pecar e pecou, mas na glorificação, que é a consumação da obra da redenção, esta possibilidade jamais existirá. Glorificados, nunca mais pecaremos contra o Deus vivo e verdadeiro. Por isso, eu mesmo raciocino pensando, por que Deus, muitas vezes, a Bíblia diz que é necessário, deixando claro que Deus quer que passemos por alguns sofrimentos. Talvez seja para que nós nos lembremos, para todo sempre, que a salvação total do pecado, ela custou o sangue de Jesus Cristo, a humilhação da encarnação e o sofrimento do Filho de Deus. Queridos irmãos, pois, diz o apóstolo Paulo no verso 29, por amor de Cristo. No texto grego é por causa de Cristo, por causa dele. Não é por sua causa, não é por minha causa. A causa, a razão. Paulo vai falar de duas maravilhosas bênçãos que Deus, pela sua graça, nos concede. Duas bênçãos de Deus concedidas ao seu povo. E elas são concedidas ao seu povo por Deus, por causa
de Jesus Cristo. Por amor ao Senhor Jesus Cristo, vos foi concedido não somente crer nele. A palavra concedido é uma palavra que contém a palavra graça, dom da graça, concedido pela graça. É uma graça. Por amor a Cristo, nós recebemos, nos foi dado graciosamente. E se foi dado graciosamente, não foi dado pelo nosso mérito, não foi dado pela nossa fidelidade, porque graça significa exatamente isso. A bondade de quem dá, o demérito de quem recebe. Graça significa que a razão de receber aquela bênção, toda ela está na bondade, no amor de Deus. Não há nada em nós que explique o privilégio de receber estas bênçãos. E o apóstolo Paulo está dizendo que nos foi concedido, por amor de Cristo, duas bênçãos. A primeira, crer nele. Mas Paulo diz não somente isso, mas também sofrer por ele. Nós compreendemos que crer em Cristo é uma graça. A salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom, é dádiva divina, para que ninguém se glorie. Jesus Cristo, quando perguntado, o que faremos para realizarmos as obras de Deus? E ele resumiu, ele colocou no singular. Ele disse, a obra, tudo quanto Deus está fazendo, tem um único propósito. A obra de Deus é esta, crede naquele que ele enviou. Portanto, a obra, tudo quanto Deus faz, as suas várias ações podem ser sintetizadas no singular, dizendo a obra é promover fé, nos levar a crer que Jesus de Nazaré é o Cristo, Filho do Deus vivo, o Salvador do mundo. O apóstolo Paulo, após retornar com Barnabé de uma bem-sucedida, mas não sem sofrimento, viagem missionária, ele relatou como Deus abrira a porta da fé. Esta porta foi aberta para você. Você não tem a chave. Porque alguém abriu a porta deste auditório, você entrou. Quem abre a porta da fé é Deus. Como Deus abriu a porta da fé para os gentios? É Deus quem abre a porta da fé, porque Jesus é o autor da fé e o próprio consumador da fé. É Ele. A fé é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. A fé salvífica é pelo ouvir a palavra de Deus, porque é ela, a palavra de Deus, quem gera fé no nosso coração. Então a fé não é uma capacidade inata do homem, inerente. A fé para a salvação é um dom de Deus. Portanto, ela é uma graça. Se você hoje crê, se você tem certeza de que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, se você hoje tem certeza que ao morrer na cruz, o Santo Filho de Deus estava pagando pelos seus pecados, se você crê, essa fé que você tem e que você exerce em Cristo, ela é uma graça divina. Foi Deus quem lhe concedeu. E você e eu não somos dignos de crer. A fé é uma graça, é um favor, é um presente do qual não somos dignos e nem merecedores. Ele nos deu a fé para crer. Por isso, eu não esqueço do pedido daquele pai: ajuda-me na minha incredulidade. Porque ele disse para Jesus: a igreja fracassou na pessoa dos discípulos, e diante do fracasso da igreja dos discípulos, ele então passou a duvidar
quando ele trouxe seu filho a Cristo, ele estava certo de que Cristo o libertaria. Mas diante do fracasso da igreja, ele disse: se podes, então liberta meu filho. Jesus disse: se podes, tudo é possível que crê. E ele disse: ajuda-me na minha incredulidade. A fé é um dom de Deus. É uma graça que nós devemos agradecer todo dia com lágrimas. Quantas pessoas já me disseram: pastor, eu quero crer, mas eu não creio. Eu não vou ser hipócrita, eu não vou mentir. Eu queria ter fé, mas eu não tenho fé. Um intelectual, educador, muito conhecido, responsável pelos brisolões do Rio de Janeiro, esqueci o nome dele agora, ele, numa entrevista, ele disse: eu tenho inveja de quem tem fé, porque eu queria crer e eu não consigo crer. A fé é um dom de Deus, é uma graça, e quem recebe deveria agradecer e deveria trabalhar para fortalecer a sua fé, porque a recebeu como dom divino. No entanto, o que o apóstolo Paulo está esclarecendo é que por causa de Jesus Cristo, por causa do amor do Pai pelo seu Filho, Deus, por causa de Cristo, nos concedeu não somente a graça, o favor imerecido da fé para crer e sermos salvos, e termos esse escudo poderoso que nos defende das flechas incendiadas de Satanás. Ele disse: não somente crer, mas também sofrer por ele. Sofrer, segundo o ensino apostólico, sofrer por causa de Jesus Cristo é uma graça, um favor imerecido. Somos tão pecadores que nem levar uma cusparada, uma única, por causa de Jesus Cristo, nós somos dignos. Você não é digno de levar uma bofetada por causa de Cristo. Você não é digno de ser escarnecido pelos seus colegas da faculdade por causa de Cristo. Todas as vezes que alguém lhe ferir fisicamente, todas as vezes que você assistir um vídeo, como assistimos o Estado Islâmico degolando cruelmente cristãos, aqueles homens e aquelas mulheres receberam a graça de serem martirizados, não eram dignos de morrer por causa de Cristo e da obra de Cristo. Assim, vamos superar o complexo de vítima. Tadinho de mim. Oh, que crente excepcional eu sou. Estão me perseguindo. Coitado de mim. Não. O que é que a palavra de Deus, irmãos, diz para nós sobre isso? Ora, o Senhor Jesus Cristo, ele falou o seguinte na sua palavra. Ele disse nas bem-aventuranças: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, é uma bem-aventurança, quando vos perseguirem. Bem-aventurados sois quando, mentindo, disserem todo mal contra vós, vos caluniarem e difamarem por minha causa. Vocês são bem-aventurados, porque ser difamado, caluniado, insultado e perseguido é uma graça. Vocês são tão pecadores que nem dignos de sofrer por minha causa vocês são. Mas Deus, por amor e por causa de Cristo, nos concede duas grandes graças, bênçãos e favores imerecidos. Não apenas crer nele para a salvação, mas também sofrer por ele. Por isso Jesus disse: alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram
antes de vós. Em outra passagem, o Senhor Jesus Cristo, ele diz o seguinte para nós: e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Essa é a razão para o ódio generalizado. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Em Atos dos Apóstolos, nós encontramos, meus irmãos, esse relato que é para nós vergonhoso e constrangedor. Quando Pedro, João, eles saíram diante do Sinédrio e eles retiraram-se de diante do Sinédrio, sabe como? Alegres, por terem sido julgados dignos de sofrer afronta por causa do nome de Jesus. Os apóstolos não se julgavam dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Eu me lembro do centurião: Senhor, não me julguei digno de ir ao teu encontro. Também não julguei-me digno de recebê-lo debaixo do meu telhado. Mas as autoridades judaicas disseram: ele é digno de que lhe atenda o pedido. Mas ele disse: não sou digno de ir ao teu encontro, não sou digno de recebê-lo em minha casa. Dize apenas uma palavra e o meu criado ficará curado, sarado. Pois é, dignidade. Os apóstolos se alegraram por terem sido julgados por Deus, dignos de sofrer afronta. Eles não se julgavam. E muitas vezes, hoje, nós temos um grupo de crentes que qualquer perseguição, qualquer calúnia, nós nos fazemos de vítimas e de coitados, como se isso fosse um sofrimento, algo assim, um fardo. E a palavra de Deus diz que sofrer por causa de Cristo é uma graça. Se você, menina, namorar um rapaz e por ele estiver apaixonada para sua própria desgraça, e ele disser: se não deitar comigo, eu procuro outra, você diz assim: procure outra. Aí você vai chorar, mas os 4 pneus estão arriados e o step também. O choro pode durar uma noite. A alegria vem de manhã. Diga não. Você vai sofrer porque você tomou a decisão de ser fiel a Jesus Cristo. Talvez os seus colegas vão chamá-lo de idiota ao perceber que tem uma moça bonita que está te paquerando e quer namorar com você, mas você é casado. E eles vão dizer: tu é um imbecil, você vai perder uma oportunidade de sair com uma mulher dessa aqui, e você vai dizer: me chame de imbecil, de idiota, do que quiserem. Eu sou de Cristo. O adultério não é agradável aos olhos de Deus, e você vai ser chamado, vai ser motivo de chacota. Quantos crentes já foram demitidos? Um irmão nosso em Cristo passou um momento muito difícil na sua vida financeira, foi empregado e, ao chegar na empresa, descobriu que a empresa tinha falcatruas e queria que ele corroborasse, cooperasse na posição na qual estava com elas. E ele preferiu, novamente, voltar ao estado do desemprego, que é terrível para um chefe de família, do que participar da corrupção daquela empresa. Sofreu por causa de Jesus Cristo. Esse sofrimento é uma graça. Todas as vezes que você sofrer por causa do Senhor, diga: Senhor, eu não me julgo digno, o Senhor me julgou digno de sofrer esse deboche, esse escárnio, o desemprego, por tua causa. Foi assim que Pedro e os apóstolos deixaram o Sinédrio. Paulo, quando volta da viagem missionária,
ele fez um roteiro missionário e depois ele fez o roteiro invertido. Depois de anunciar o evangelho naquela cidade e de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, por onde haviam passado. O que eles fizeram? Renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que, em meio a muitas tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus. Ao dizer é necessário, ele está dizendo é da vontade de Deus, porque Deus quer assim. As igrejas neotestamentárias, os cristãos aprendiam que em meio a muitas tribulações nos é necessário, porque Deus quer entrar no reino de Deus. Portanto, o sofrimento sempre fez parte do plano e do propósito de Deus. Entrar no reino, disse o apóstolo, entrar no reino em meio a muitas tribulações. Por isso muita gente desiste de ser cristão, de seguir a Cristo, se torna amigo do Evangelho, não honra o seu batismo e não vive de um modo digno do Evangelho, porque não quer sofrer. Mas o sofrimento faz parte. Por isso, o apóstolo Paulo, esse mesmo servo do Deus Altíssimo, ele declara em seu testemunho, ele declara: por isso eu me contento ou me alegro nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. De algum modo, em sua providência inescrutável para nós mortais, Deus usa o sofrimento para que na fraqueza que é produto da dor, o poder de Deus em nós se aperfeiçoe. Assim, o sofrimento faz parte da vida cristã. Quem não quer sofrer, largue Jesus Cristo, largue a igreja. Não há a menor possibilidade de ser um discípulo fiel e não sofrer. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que todos os que querem ver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições, até dentro da igreja. É comum dizer, você quer ser mais crente do que eu? Você é o crentão, é o ungidão, não é? É aquela pessoa que realmente está se consagrando, e entre os próprios adolescentes e jovens, o seu compromisso com Jesus Cristo não é compreendido, até mesmo por jovens cristãos membros da mesma igreja. Mas nós precisamos, irmãos, amadurecer espiritualmente e teologicamente para entender que por causa de Jesus Cristo, não é por sua causa, nem por minha causa, não é por causa da igreja, é por causa dele e somente dele. Deus nos concedeu duas bênçãos graciosas. A primeira delas é crer. Crer é uma bênção imerecida. Não somente crer, mas também sofrer por ele. Jesus sofreu por você. Você não está disposto a sofrer por ele? Não está. Se você não está, você não é um discípulo verdadeiro. É por isso que está escrito nos evangelhos que no dia do juízo final vai ter muita gente dizendo: Senhor, Senhor, que conversa é essa? Eu estava lá nos cultos. Que papo é esse de que a porta fechou? Afastai-vos de mim, para longe de mim. O Senhor, em várias partes do Novo Testamento, fala de pessoas que andaram ali nas imediações da porta estreita, mas não entraram.
Aí a porta fechou. E agora estão batendo, abre. E ele vai dizer, a porta esteve aberta há muito tempo. E vocês ficaram ali, na beira da porta, um pé lá, um pé para dentro da porta e o outro lá de fora, mas não entraram. Então, no juízo final, dirão, mas Senhor, eu fui aos cultos, eu estava ali, eu ouvia os sermões, mas você nunca tomou a decisão de ser um discípulo seguidor de Jesus. E diante do sofrimento, por causa dele, você preferiu se preservar do que sofrer. Eu já contei a história de uma moça cujo pai havia deixado a mãe, ela e irmãos pequenos. Essa moça estava trabalhando e o seu patrão a convidou no escritório para namorar com ela e deixou claro que, se ela não aceitasse, seria demitida. A mãe largada do pai sem trabalhar e irmãos menores. Aquela jovem, por amor ao Senhor Jesus Cristo, ela preferiu o desemprego. Passaram momentos difíceis, mas Deus abençoou ricamente aquela jovem por causa da sua fidelidade. Mas ela passou, a família passou um momento muito difícil, em que ela precisou ser ajudada pela igreja para pagar aluguel, para ter o que comer, bolsa de compras, e gente ajudando a pagar a luz, porque ela enfrentou tudo aquilo por causa de Cristo. Ela sofreu por causa de Cristo. Prefira, como Moisés. Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus, do que, por breves momentos, ser chamado filho da filha de Faraó, neto de Faraó, e todas as riquezas, os prazeres da mais elevada corte egípcia. Mas ele fez uma escolha, sofrer com o povo de Deus. Eu quero lhe perguntar, você considera sofrer por causa de Cristo um martírio, um drama que você não suporta, por isso você tem vacilado? Ou você está disposto a entregar seu coração a Cristo, arrependido, a converter-se de todo o coração e a dizer, eu decido com o poder de Deus, não com minha força, mas por Ele sustentado, eu decido sofrer por causa dEle, mas eu não agradarei mais a mim mesmo e nem aos homens. Eu viverei para agradar a Deus. Graça. Sempre que você sofrer por causa de Cristo, diga, louvado seja, Senhor. Eu não sou digno de sofrer pelo Teu nome. Que bênção maravilhosa o Senhor está me concedendo. O Senhor está me julgando digno de sofrer por Ti. O Senhor sofreu por mim. Sofrer por Ti. Chore, alegre-se, exulte. Não se faça de vítima e nem de coitado. Louve a Deus, porque o sofrimento por causa de Cristo mostra que você é dele. Por isso o apóstolo Paulo, ele prossegue dizendo, tendo eles, os cristãos filipenses, o mesmo combate que já vistes em mim. Quando Paulo chegou na cidade de Filipos para evangelizá-la, quando uma jovem possessa de espíritos malignos adivinhava e proporcionava lucros aos seus donos porque ela era escrava, quando ela fora liberta daqueles espíritos malignos que lhe davam a capacidade da adivinhação, o que aconteceu com Paulo e Silas? Em praça pública, despidos, em praça pública, chicoteados e colocados na cadeia, com os pés acorrentados a troncos. Paulo está dizendo, tendo o mesmo combate em vós que vistes em mim, quando vos evangelizamos. E agora sabeis que está em mim, porque eu estou preso. Ele já tinha passado 3 anos e meio, se eu não estiver errado, em Cesareia, preso. Agora uma viagem traumática de barco com naufrágio para Roma e preso em Roma. Então, ele está dizendo, eu sofri,
para evangelizá-los. E agora estou aqui preso por causa de Cristo, por causa da obra do Evangelho. Então ele está dizendo, tendo o mesmo combate. Se nós quisermos ser cristãos genuínos, sofreremos. E se isso acontecer, nós deveremos ser gratos a Deus pela bênção de sofrer por aquele cujo sofrimento foi o preço para a nossa redenção eterna, para o perdão dos nossos pecados e para que vivêssemos para todo sempre na sua presença no céu. Por isso, sofrer por causa de Cristo é uma bênção imerecida. Eu não sei como você entrou neste auditório, mas eu quero lhe dizer, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você é só amigo do Evangelho, se você é apenas um admirador da igreja e do Evangelho, mas ainda não se converteu a Cristo, ainda não se entregou a Ele de coração, para realmente viver uma nova vida, romper com o mundo, o pecado, uma vida que lhe desagrada e viver do modo digno do Evangelho, enquanto é tempo, arrependa-se dos seus pecados. A porta estreita ainda está aberta. Entre. Ela é estreita, não dá para entrar de frente. Entre de lado, mas entre. Trilhe o caminho estreito, é dificílimo. Nunca foi fácil ser cristão e seguir Jesus. É um caminho estreito. Mas ele conduz aos céus. Ou fique aí pelas imediações e entre pela porta larga, espaçosa. Todo mundo entra por ela. E todo mundo diz, a voz do povo é a voz de Deus. Não é possível que todo mundo esteja errado. Porque a grande maioria envereda por essa porta e por esse caminho. Pois o fim dele é destruição. Entregue sua vida a Cristo e hoje consagre sua vida ao Senhor. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos e ore. E diga, Senhor, hoje eu entrego minha vida em tuas mãos. Deus, hoje, me salva, me liberta. Eu quero viver uma nova vida. Pai, eu conheço tua palavra, mas tenho sentido falta do mundo, estou lá e cá. Eu quero consagrar a minha vida a ti. Salva-me, liberta. Faça essa oração.